Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Iniciando mais um videozinho aqui pro canal então, mas hoje pra falar sobre um assunto bem chato, né, que aconteceu comigo. Como eu já mostrei no início do vídeo, estou com alguns pontinhos na barriga, que agora já estão aqui todos com o curativo. O que aconteceu então? Como tá no assunto do vídeo aí, é sobre o meu DIU que se deslocou. Vou começar a história lá do começo pra vocês entenderem, mas em 2020 eu já postei um vídeo aqui no canal também sobre isso, que foi ali quando aconteceu mesmo, né, quando eu descobri. Eu coloquei um DIU, e lá explica tudo certinho também, tá, desde o início, desde o momento que eu coloquei até quando fiquei sabendo que eu perdi, tá? Então, eu vou só dar uma resumidinha pra vocês ali do início e vou daí seguir com o que aconteceu agora, tá? Coloquei meu DIU, então, em 2018, pra ter mais segurança, né, mais conforto, porque o DIU é tão prático, tu coloca e não precisa ficar tomando anticoncepcional e fica tranquila, né? Além de também parar a menstruação. Então, pensei, vou pôr o DIU. Que é algo bem mais fácil, né? Não precisa ficar gastando com anticoncepcional, lembrando de tomar, até porque eu sempre tava esquecendo de tomar. E então decidi, vou pôr o DIU. Coloquei o bendito do DIU, coloquei no bloco, tá? Porque eu sou muito sensível pra dor, então eu não tive coragem de colocar no consultório, coloquei no bloco. A princípio tudo certo, a colocação, depois que finalizou ali o procedimento, a médica falou comigo, disse que tava tudo certo, que foi tudo tranquilo, colocado certinho, e que ela já tinha feito ali na hora uma eco pra confirmar se estava no lugar. E não precisava fazer tão logo, né, a próxima, só daqui a um ano. Que o DIU, ele dura 5 anos, o Mirena, né, que foi o que eu coloquei, e a cada ano tu vai, então, fazer eco e o exame ali pra ver se tá tudo certinho, se tá bem posicionado. Tem médicos que pedem pra te fazer antes, né, ali depois de 3 meses, pra ver se deu tudo certo, se tá bem posicionado. Ela me falou que não precisava, que tava tudo certo, que tava no lugar. Beleza. Vida que segue. Um ano depois, fui fazer a tal da revisão. Primeiro fui em uma consulta, né, no consultório. A médica fez ali o examezinho do toque, pra conferir a cordinha, né, do DIU, e ela não encontrou. Começou por aí. Fui fazer a eco daí. O médico olhou, não encontrou o DIU no útero, não estava ali. Como era, né, em 2020, toda aquela função ali que aconteceu, vocês já sabem, e eu tava sem convênio médico, paguei particular outra consulta, tá, com outra ginecologista, pra ela poder conferir melhor. Ela disse que realmente não estava, né, mas pra ver uma segunda opinião, porque a primeira médica me falou que como não estava ali, provavelmente tinha saído, né, expelido, e eu não vi. E eu, beleza, né, fiquei meio assim, porque é bem difícil sair um DIU e tu não vê, né, não tem como. Fui na outra médica, a outra me falou a mesma coisa, então foram 2 opiniões de 2 médicas diferentes. Por ser aquele período, pelo SUS, eu não conseguiria fazer uma tomografia, né, que é o que precisava pra desencargo de consciência, ter certeza, né. Então deixei quieto, comecei a tomar anticoncepcional e foi isso. Depois de 2020, eu dei uma relaxada e eu não fui mais no ginecologista. Nem pra câncer eu fiz. Tô muito errada, eu sei. Não fui. Agora em 2023, agora em fevereiro, eu decidi ir no ginecologista pra colocar o DIU novamente, né? Depois de toda essa função, vou colocar o DIU de novo, né? Vou dar uma segunda chance. Fui no ginecologista, fiz o pré-câncer, tudo certinho, beleza. Fiz uma eco também, ela conferiu, realmente não tinha mais DIU. Conferiu ali o tamanho do meu útero e tudo mais, como eu queria pôr de novo.
Expliquei toda a história pra ela. E ela falou, não, vamos fazer então uma tomografia só pra gente ter certeza, né? Pra não ficar nenhuma dúvida que realmente ele não tá aí, né? Que ele saiu. Eu, não, beleza, bora lá, né? Vamos fazer. Já fui em outros médicos, falaram que não tinha possibilidade, então tudo bem. Até ela achou que não teria como, né? Depois de todo esse tempo, eu não senti nada, enfim, que eu não tinha nada, não sentia nada. A única coisa que eu senti foi quando eu coloquei o DIU, lá em 2019. Aí eu senti muita dor, eu fiquei 4 dias com muita dor, muita cólica e sangramento. Mas a médica falou que era normal, poderia acontecer, enfim. Segui. Fiz a bendita da tomografia. E quando saiu o laudo, tava ali no laudo que realmente o DIU ainda estava em mim. No caso, ele tinha perfurado o útero e estava no abdômen, entre a parede abdominal e o intestino. Voltei na médica, né, na ginecologista. Ela disse que é uma coisa assim muito rara, um caso muito raro de acontecer, mas que sim, pode acontecer. E aí ela me explicou que meu útero ele tem 5,4 centímetros e o DIU Mirena é indicado para úteros a partir de 6 centímetros. Ela disse não que o DIU tenha 6 centímetros, mas ele é indicado para ter o espaço certinho ali, fazer a casinha, tudo mais, e não ter riscos, né, de acontecer o que aconteceu comigo. Gente, eu fiquei apavorada, porque, tipo assim, é algo que a médica que colocou o DIU em mim deveria saber. Entendeu? Provavelmente sabe, né? Só que ela simplesmente foi e colocou, não me falou nada. Então eu fiquei assim, nossa, fiquei em choque, fiquei apavorada mesmo. Porque eu queria colocar de novo e ela me alertou sobre isso. E é uma coisa assim, tão simples, sabe? Tão banal. Que qualquer médico tem que saber, é o trabalho. Então, e ela simplesmente foi lá e colocou o DIU em mim sem me alertar. Sem falar, não, Natália, eu não vou conseguir pôr esse DIU em ti por causa disso e disso e isso, sabe? E aí não, simplesmente colocou e aconteceu tudo o que aconteceu. E aí aquelas dores que eu tive lá quando eu coloquei o DIU, que eu fiquei 4 dias mal, foi porque ele tava perfurando o útero já e eu realmente não sabia, né? Não fazia ideia do que tava acontecendo. E era muito perigoso, né? E eu passei por tudo isso. E eu poderia ter engravidado, uma gravidez indesejada nesse um ano que eu fiquei sem me cuidar, né? Entre 2019 e 2020. Eu não me cuidei de nenhuma forma, porque pra mim o DIU tava ali, tava tudo certo. Então eu fiquei, nossa, bem chateada, assim. E a ginecologista que eu fui disse, nossa, isso é uma coisa que ela deveria ter te falado. Então não deveria nem ter posto esse DIU em ti. Não tem cabimento, ela falou. E aí foi... Enfim, né, toda essa situação, fiquei bem nervosa com tudo. E aí ela me disse que só por cirurgia pra tirar, né, me encaminhou pra um cirurgião. Constei e ela disse que a gente precisaria fazer uma laparoscopia pra poder tirar o DIU com a cabeirazinha ali, né, e tudo mais. E que daí é uma meia-lua, um cortezinho ali no umbigo e 2 do ladinho, né, igual eu mostrei ali pra vocês. Marquei, fiz a cirurgia. Quando finalizou a cirurgia, ela conversou com a minha mãe, que me acompanhou, e ela falou pra minha mãe que a cirurgia que era pra durar bem pouco tempo, durou, assim, 3 vezes mais do que era pra durar, porque ela abriu e não achou o DIU, ela ficou procurando e não encontrava. A única coisa que ela viu diferente foi um caroço que tinha dentro da minha barriga, então ela retirou aquilo ali, porque a princípio o DIU está ali dentro, e ela encaminhou pra uma biópsia. E hoje eu tenho consulta com ela daqui a pouco, até pra conferir o resultado já dessa biópsia, se deu tudo certo mesmo, se era o DIU, e pra fazer uma revisão, né, da cirurgia. Mas enfim, gente, tive que fazer essa cirurgia pra poder tirar o DIU. Toda a função, né, foi bem chatinha a recuperação, bastante dor e tudo mais, e precisando de ajuda, né, pra fazer tudo. Eu fiquei bem chateada, bem triste. Até porque provavelmente vai ficar cicatriz ali da cirurgia. E não só por isso, né? Por toda a função que eu passei por uma coisa tão simples, um DIU. Mas foi isso, esse é muito desabafo. Eu queria mais trazer, contar pra vocês mesmo essa informação, né? Pra vocês tomem cuidado quando forem colocar o DIU. É maravilhoso, sim.
é fácil, né? Tu não precisa ficar te cuidando de outra forma, mas pode acontecer casos igual aconteceu comigo. E esse foi o motivo do tamanho, né? Do DIU e tamanho do útero, por ele ter perfurado ali, e poderia ter me dado um problema muito maior, poderia ter perfurado algum órgão interno também, ela explicou, enfim, poderia ter tido toda uma função desnecessária por uma coisa tão pequena, que era só olhar o tamanho do DIU, tamanho do útero. Então, tudo isso só por causa disso, sabe? Tomem cuidado, então, quando vocês forem colocar, confiram certinho ali todas as informações, deem uma pesquisada antes. Eu não pesquisei nada, né, antes de pôr, porque fui no médico e eu esperava todas as informações dela. E não, infelizmente não dá pra ser assim, né? A gente acaba tendo que ir atrás das informações. Isso, gente, obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui. Eu sei que eu falei bastante, mas eu queria passar essa informação aí pra vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijão!